Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje gravaremos a nossa aula sobre preparo de meio de cultura. Como todos nós sabemos, os seres vivos, inclusive os micro-organismos, necessitam de nutrientes apropriados para o seu desenvolvimento, assim como condições físicas e ambientes favoráveis. E o meio de cultura que vamos preparar na nossa aula de hoje é esse ambiente favorável para o crescimento de micro-organismos em laboratório. Primeiramente, como vocês podem ver, a professora Bárbara está paramentada para começarmos a realizar a nossa prática. Começaremos embrulhando as vidrarias para serem autoclavadas e, através do calor úmido fornecido pela autoclave, conseguiremos esterilizá-las e deixá-las isentas de micro-organismos. Geralmente a gente faz pilhas de 4 até 10, plaquinhas de Petri, para poder estarem embrulhando no papel craft para levar para a autoclavagem. Fita apropriada para a autoclave. Devidamente embrulhada, todas as vidrarias que realizaremos o procedimento de preparo de meio de cultura irá para a autoclave. Tá? Elas ficarão por um período de 15 minutos a 121 graus Celsius para poder eliminarmos todas as presenças de micro-organismos e esporos que podem estar presentes aí na nossa vidraria e atrapalhar a nossa análise microbiológica. Observem que ela está bem embrulhada, não há nenhuma abertura. Isso é importante porque na hora que nós tirarmos da autoclave, ela não entra em contato com o meio ambiente, pois no meio ambiente também temos a contaminação. E nós iremos abrir isso depois de autoclavado somente perto da chama, do bico de Bunsen. Muito bem, feito isso, a nossa vidraria será autoclavada. Voltando da autoclave, depois do período de esterilização, nós começaremos a realizar o preparo do nosso meio de cultura. O nosso meio de cultura é um meio de cultura sólido. Utilizaremos o agar nutriente. O agar nutriente é um polissacarídeo obtido das algas marinhas. É como se fosse uma gelatina. E essa gelatina, que é o agar, ela é rica em nutrientes. Ela contém extrato de bife, extrato de levedura, peptona, cloreto de sódio, além do próprio agar em si, que é uma substância que ajuda a fazer com que ele solidificar aí o nosso meio de cultura sólido. De acordo com as instruções do fabricante, o correto é utilizar 28 gramas do agar nutriente para cada litro de água. Então nós vamos preparar 100 ml de meio de cultura, por isso estamos utilizando 2,8 gramas do agar nutriente. Então, com o auxílio da nossa balança semi-analítica, nós pesamos então 2,8 gramas do agar nutriente, que será dissolvido então em 100 ml de água destilada. Observe que nós já aquecemos a água, então ela está morna. Isso vai auxiliar na hora de dissolver o nosso agar nutriente. Então, se a receita, vamos dizer, é 2,8 gramas para 100 ml, aqui para auxiliar eu tenho uma proveta de 100 ml que vai me ajudar a medir então 100 ml de água. Eu vou passar isso para onde? Aqui está 100 ml de água. Na altura dos olhos eu posso observar o menisco. Isso vai me trazer mais precisão na hora dessa medição, certo? Então vou transferir para um novo becker.
Lembrando que estamos utilizando água destilada, aquela que está livre, né? Tem uma menor concentração aí de micro-organismos, substâncias, sais e minerais. Foi aquela que foi destilada. Aqui no laboratório nós temos o destilador, onde realizamos a destilação da água potável. Aqui nós inserimos então o agar nutriente e vamos agitar até total dissolução. Caso necessário, volte ao aquecimento. Isso poderia ser feito também em micro-ondas, ou em banho-maria, ou em placa aquecedora. O mesmo no bico de Bunsen, com o auxílio do triplé e da manta aquecedora, né, da tela de amianto, a gente consegue realizar. Aqui nós estamos utilizando a manta aquecedora, a qual não é a mais apropriada para estar fazendo esse tipo de aquecimento. Por quê? Porque, como vocês podem ver, o becker ele tem um fundo quadrado e o fundo da nossa manta aquecedora ele é arredondado, tá? Mas como é só para dissolver um meio de cultura, isso não tem tanto problema assim. Feito o procedimento de dissolução do nosso agar, o próximo passo é transferi-lo para uma garrafa, que essa pode ser autoclavada. Então nós vamos transferir No nosso caso aqui, nós realizamos o preparo de apenas 100 ml de meio de cultura. Nos laboratórios de análises clínicas, quando eles estão fazendo o preparo, né, de meio de cultura para análise de bactérias e outros tipos de micro-organismos, eles acabam fazendo o frasco inteiro, que dá para fazer 1 litro de meio de cultura. Então isso vai depender muito do uso que você precisa para poder fazer as análises. Vamos autoclavar então. Então, esse meio de cultura, o agar nutriente, será autoclavado, né, será esterilizado no autoclave através do calor úmido numa temperatura de 121 graus Celsius por um período de 15 minutos. Bora lá! Bom, essa é a autoclave, uma autoclave vertical. Para a abertura dela, nós precisamos pressionar o pedal. E aí ela abre e fecha, certo? Então aqui ela está fechada. E aqui nós vamos abrir para eu mostrar para vocês que o nosso meio de cultura preparado ele está aqui, porém ele precisa ser esterilizado. Então nós vamos colocar aqui dentro com a tampa apenas colocada, sem rosquear, porque assim a gente consegue com que o meio lá dentro seja esterilizado através do calor, do vapor, tá? E aqui nós temos também as placas de Petri, devidamente embaladas, e aí nós vamos colocar aqui. Lembrando que dentro da autoclave tem um nível de água que nós devemos enchê-la toda vez que vai utilizar. Então, para fazer ela funcionar, nós devemos fechar e fechar como chama? Os pisos. Nós devemos fechar as válvulas, uma de frente com a outra, tá? Então, se eu peguei essa, eu vou iniciar o processo com a da frente dela também. Então, eu vou fazer assim para fechar. Vou pegar uma de frente com a outra para fechar. E aqui eu vou iniciar o processo. Lembrando que essa válvula, ela deve iniciar aberta. Então, eu fazendo isso, eu consigo deixar ela aberta. E aí nós vamos iniciar o processo. 121 graus por 15 minutos. Nós vamos girar o botão até a temperatura máxima e esperar o ponteiro atingir a pressão de 1,5 aqui. Então, quando o ponteiro atingir aqui, nós vamos fechar a válvula
e abaixar a temperatura, que ela vai estar no máximo, nós vamos passar para o médio e aí sim iniciamos o tempo de contagem. Então é nesse momento que o tempo de contagem será iniciado. Aí nós devemos pelo menos deixar de 15 a 20 minutos para que ocorra a esterilização de uma forma eficaz. Então essa é a autoclave. Bom, o procedimento de usar a autoclave é, depois de fechado, depois do material estar colocado lá dentro e as válvulas fechadas como nós fizemos, o passo a passo é ligar, é só seguir as instruções que estão falando aqui. Vai ligar aqui no máximo e vai aguardar a saída de vapor, igual diz a instrução. Lembrando que essa válvula, a gente deixa ela aberta até começar a sair o vapor. Quando começar a sair o vapor, a gente vai fechar a válvula e vai esperar o ponteiro chegar aqui, ó, nesse ponto aqui. Então o ponteiro ele estava no zero, ele vai atingir a pressão de 1,5, que é onde está mostrando ali a informação em preto aqui abaixo do ponteiro. E aí, feito isso, nós vamos passar a chave comutadora para a potência média. E aí sim, aguardamos o tempo de esterilização, que no caso de 15 a 20 minutos no mínimo, certo? Então, pessoal, após autoclavar as nossas placas de Petri embrulhadas em papel craft e o nosso meio de cultura, nós vamos para a parte de estar criando o nosso meio. Tem que sempre abrir perto da chama o material para evitar que os micro-organismos presentes no ambiente, no ar, contamine a nossa vidraria e contamine o nosso meio de cultura, pois ambos, após ficar por 15 minutos numa temperatura de 121 graus, serem esterilizados pelo calor úmido da autoclave, estão isentos de micro-organismos. Então vamos trabalhar sempre perto da chama do bico de búzia. Então, ó, professora Bárbara está abrindo o nosso meio de cultura, o nosso frasco que tem o meio de cultura agar nutriente, perto do bico de Bunsen, para evitar a entrada de micro-organismos indesejados. Observem bem que a plaquinha de Petri ela é aberta também tudo próximo ao bico, próximo ao fogo, próximo ao calor, para estar evitando a contaminação com os micro-organismos do ambiente. Nós temos que colocar aproximadamente 2 centímetros de meio de cultura na plaquinha de Petri e ela tem que ficar sobre uma superfície lisa, né? Ao atingir uma temperatura entre 40 e 45 graus, esse meio de cultura irá se solidificar, né? Aí nós teremos um meio de cultura sólido, então a nossa placa ficará com meio de cultura sólido. No momento ele está líquido porque ele não atingiu a temperatura ainda para poder se solidificar. Olha lá novamente a professora Bárbara colocando o meio de cultura na plaquinha de Petri, perto do bico de Bunsen, que o calor aí para evitar que ocorra, né, a entrada de micro-organismos aí no nosso meio esterilizado. Feito isso, a nossa placa vai ficar então até esfriar. Esfriando, o nosso meio de cultura vai ficar sólido, vai se solidificar. Após isso, nós iremos inocular, semear, né, aquela análise, né, que nós queremos identificar. Então, vamos analisar a amostra para poder ver que micro-organismo vai acabar aí crescendo, que tipo de colônia de bactéria vai se formar ou de fungo. Então, ó, novamente a professora colocando o meio de cultura na plaquinha de Petri. Olha que a gente não abre totalmente ela e sempre perto do bico de Bunsen, sempre perto da chama do fogo. Então, pessoal, após a gente esperar alguns minutinhos, o nosso meio de cultura de líquido se solidificou. Foi aquilo que eu falei para vocês. A gente esperou diminuir a temperatura e o meio de cultura agar nutrientes se solidificou. Ele parece uma gelatina aqui dentro. Como se fosse uma gelatina incolor, né?
Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a semeadura. O que seria essa semeadura? Seria identificar um micro-organismo. Então nós vamos ter como amostra aí celular, dinheiro, chave do carro, o ar, o ambiente e mão suja e mão limpa. Então essa semeadura consiste na inoculação ou no plantio do micro-organismo em um meio de cultura a partir de um material contaminado. Então pode ver aí que a professora Bárbara está utilizando o celular aí, a gente vai fazer um meio de cultura do celular. Por que nós não estamos utilizando a alça, né, e sim o cotonete? Porque essa técnica de semeadura é a técnica mais simples, a técnica mais primária. Na próxima aula nós iremos gravar outro vídeo sobre técnica de semeadura, onde utilizaremos a técnica de repique. O que seria essa técnica de repique? Seria a transferência de um micro-organismo de um meio de cultura para outro. Então, após a gente fazer esse meio de cultura então aí do celular, na próxima aula a gente vai ver que tipo de micro-organismo cresceu e podemos transferir para outro meio de cultura, seja ele sólido, líquido ou semissólido. Novamente, lembrando que a professora Bárbara está fazendo a análise perto do bico de Bunsen, perto do fogo, para que as bactérias do ambiente não interfiram na nossa análise. Aqui eu vou começar fazendo a técnica, então observe o movimento que é feito. Observe que ela está fazendo uma técnica, meio que de zigue-zague, o cotonete vai e volta. Sempre na presença do fogo, tá, gente? Para que as bactérias e os micro-organismos do ambiente não contaminem a nossa amostra. Feito isso, eu já vou tampar imediatamente. Lembrando sempre de identificar a nossa placa. Então, eu vou colocar aqui uma etiqueta escrito celular, que é a identificação. Sempre colocar a tampa, de cabeça para baixo, após a semeadura. Agora nós vamos fazer do dinheiro. A professora Bárbara está esfregando o cotonete no dinheiro para poder pegar os micro-organismos presentes na nota. Após isso, ela vai abrir a plaquinha novamente perto do bico de Bunsen. Mais uma plaquinha feita. Agora nós faremos de uma chave de carro, tá? Tcharam! O professor está colhendo a amostra da chave e agora vai fazer a técnica de semeadura, no nosso meio de cultura, na nossa plaquinha de Petri com meio de cultura agar nutriente. Essa técnica de semeadura, pessoal, nada mais é do que o plantio do micro-organismo no nosso meio de cultura, tá? A partir de qualquer material contaminado. Bom, pessoal, essa aqui será a plaquinha que vai ficar exposto ao ambiente, certo? Então eu vou identificar ela e eu vou deixar ela aberta aqui dentro do laboratório. Então ela simplesmente vai ficar aberta aqui. Agora nós vamos fazer uma plaquinha com as mãos, tá? Lembrando que eu e a Bárbara estamos sem máscara aqui no laboratório para poder o som ficar melhor no vídeo de vocês. Sim. Mas durante as aulas práticas teremos que estar usando máscara e gorrinho, tá? Para estar evitando qualquer contaminação. Então minha mão suja. Vai fazer cócega entre os dedos. Que é um ambiente bem úmido
que as bactérias gostam de se desenvolver. Lembrando que, conforme a gente falou na aula teórica, a mão é a primeira parte do nosso corpo que tem mais presença de micro-organismos, seguido da boca. Temos a nossa amostra aqui. Enquanto a professora Bárbara inocula aí o meio de cultura, eu vou lavar as mãos. Mãos limpas. Vamos ver se a minha lavagem de mão foi eficaz mesmo ou se nós vamos ter presença de micro-organismo nessa plaquinha. Então agora nós vamos ter mais um meio de cultura da mão limpa. Na próxima aula, depois de um período de 5 a 6 dias, aí, que é o indicado para o crescimento microbiano, nós vamos poder pegar a plaquinha da mão suja e da mão limpa e comparar o crescimento do micro-organismo em uma e na outra, certo? E é isso, pessoal. Então, pessoal, depois da técnica de semeadura, da inoculação dos micro-organismos na nossa placa de Petri, nós teremos que levar ela para a incubadora, para crescimento de bactérias, incubadora ou estufas para crescimento de bactérias. Aqui é a nossa estufa, ela parece com a geladeira, só que em vez de gelar, ela vai manter uma temperatura ideal para o crescimento microbiano, tá? Então é assim que ela funciona. Nós vamos simplesmente colocar as placas aqui. Sempre com o meio de cultura virado para cima, porque a placa ela pode suar, ela vai juntar um pouco de água na tampa. Então se a gente deixar assim, aí a água vai interferir no nosso procedimento. Nós vamos fechar, desligar ela e deixar programado na temperatura de 37 graus e deixar por um período de 5 a 7 dias. E aqui, nós temos a plaquinha aberta ao meio ambiente. Então nós vamos deixar aqui no laboratório, ela exposta ao ar. Então ela não está tampada, ela está aberta, tá? As outras estão tampadas certinho dentro da estufa. E é isso. Até a próxima aula, então, pessoal, com as plaquinhas e os seus micro-organismos crescidos. Aguarda. Aqui eu vou começar fazendo a técnica, então observe o movimento que é feito. Acredito. O que foi? Furei o negócio. E hoje iremos preparar meio de cultura. Como todos os seres